Júlio, estamos aqui para tratar de um texto seu chamado justamente O Texto. Fale-nos desse texto e por que o texto se chama justamente O Texto. Bom, na verdade o texto teve vários nomes. É um texto que eu escrevi nas férias agora. Ele se chamou primeiro a institucionalização da filosofia e a extinção do pensamento. Depois se chamou duas formas de recepção do legado filosófico europeu. Mas quando eu estava fazendo o texto, se chamou simplesmente o texto. O arquivo onde eu guardei o arquivo se chamava O Texto. Por que isso? É um texto no qual eu tentei exprimir o núcleo da situação dos estudos filosóficos no Brasil e na América Latina e no mundo, e que me parece uma situação muito delicada, muito dramática. Tanto que eu faço uma metáfora com um recente filme de Lars von Trier, que se chama Melancolia, no sentido da filosofia na sua feição atual ser um fenômeno planetário que coloca uma situação, a meu ver, de catástrofe, ao fim uma espécie de metáfora. Então eu quero, enfim, dedicar esse filme a falar um pouco dessa situação. Então se chama O Texto porque não é um texto qualquer. É um texto que aglutina de alguma maneira as preocupações que já estavam no livro Diário do Filósofo no Brasil, mas que foram enriquecidas por reflexões posteriores. Então, um pouco como, em lugar de continuar fazendo filosofia automaticamente e irrefletidamente, dar uma parada e falar um pouco do estado da disciplina filosofia no nosso país e no mundo. Você acha que nesse texto você identifica melhor o problema, encaminha melhor, ou ele desenvolve uma linha possível que já estava presente no diário? Os temas estavam no diário, mas não todos. Por exemplo, nesse texto eu apresento algo que se poderia chamar um impasse ou uma encruzilhada. Eu queria um pouco, enfim, não dar uma conferência sobre isso, mas bater um papo com vocês que estão ligados com filosofia, para ver o que vocês opinam. Eu quero dizer, eu tenho muitas dúvidas também a respeito desse assunto, não tenho uma posição fechada. Então, esse impasse tem vários lados. Por um lado, as atividades filosóficas nas universidades estão centradas no estudo da filosofia gerada na Europa. Isso é um fato. Ou seja, a imensa maioria das temáticas curriculares de departamento de filosofia do Brasil, especificamente, e em certa medida dos países latino-americanos que eu conheço, estão centradas em estudos de autores europeus. Os autores latino-americanos estão ausentes ou marginalizados. Mais que em cursos de antropologia, de sociologia, de direito, etc., onde os autores brasileiros são mais estudados. Quais são as suas hipóteses a respeito dessa mudança da filosofia em relação às outras disciplinas? Isso é um tema complicado. Podemos retomar isso daqui a um pouquinho. Para isso eu precisaria outros elementos. Digamos, eu estava tentando colocar os elementos dessa encruzilhada por enquanto. Ou seja, uma seria esse eurocentrismo do departamento de filosofia. Eu retomo isso daqui a um pouquinho. O outro lado é que as universidades brasileiras e em grande parte latino-americanas não aceitam a concepção de filosofar e de filosofia dos filósofos europeus.
é um paradoxo, ou seja, os filósofos europeus são estudados, mas é desanimada ou desencorajada a maneira como os europeus fizeram filosofia. É muito engraçado. Ou seja, é como dizer, saiba tudo sobre eles, mas não faça filosofia como eles. Essa é uma questão fundamental. Aí na primeira parte do artigo, eu trago à tona atitudes e textos de muitos filósofos europeus, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer e Heidegger, tentando mostrar que todos eles conceberam a filosofia como uma atividade autoral, nunca como uma atividade de repetição ou de comentário ou histórico. O terceiro elemento desse impasse, no caso específico do Brasil, é que vários clássicos do pensamento brasileiro justificaram teoricamente a ideia de que, por motivos diversos, não é possível uma filosofia autônoma no Brasil. E no meu texto tem 3 autores teóricos brasileiros que tratam disso. São Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Paulo Arantes, famoso livro Um Departamento Francês de Ultramar, e Mário Vieira de Mello, que é um autor que eu descobri há pouco tempo, que leva essa posição de Brasil não ser capaz de fazer filosofia até seu extremo. Então, isso faz com que a atitude ambígua perante a Europa seja de alguma forma legitimada, teoricamente, e de uma maneira brilhante, porque os 3 filósofos mencionados são extremamente autorizados, convincem. E tem um quarto elemento. Resumindo o texto, que está composto pelo estranho caso de Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser é um filósofo ao qual eu tenho voltado nos últimos tempos, especialmente com esse livro sobre a dúvida e com esse livro de Flusser que se chama Pós-História, e com esse livro de Flusser que se chama A Escrita. Bom, Flusser é uma espécie de sintoma de uma filosofia autoral que só consegue ser visualizada como uma disfunção do sistema atual. Ou seja, é como se só se pudesse ser filósofo como os europeus recomendam ser, como os próprios filósofos europeus fizeram suas filosofias, fugindo de alguma maneira do que o sistema atual institucionalizado e profissionalizado aconselha. Eu acho que os jovens têm que conhecer o caso Flusser. Flusser passou 31 anos no Brasil, não foi reconhecido como filósofo aqui, foi visto como um ensaísta informal, meio literário, etc. Não foi levado a sério, de maneira que ele não é um produto do sistema de ensino e de produção de ideias filosóficas brasileiras, antes pelo contrário, e ele volta à Europa, estoura como um dos mais importantes filósofos dos meios de comunicação e da linguagem, etc. Eu acho que o caso Flusser deve ser profundamente refletido pelos estudantes de filosofia desse país. Ele é uma espécie de autor na contramão do sistema e que mostrou de alguma maneira que o que ele fazia era filosofia. Uma filosofia que eu acho não é encorajada atualmente. Os estudantes não são encorajados a fazer livros comuns. E isso trata a última parte do artigo, a gente pode entrar mais nisso. A mim me parece que
a situação da filosofia a respeito dessas outras áreas, antropologia, sociologia, etc., é digna de uma reflexão, porque os pensadores que têm se destacado internacionalmente nos últimos 50, 60 anos ou mais, nenhum deles é realmente um filósofo profissional. Foram sociólogos, antropólogos, geógrafos, historiadores, economistas, etc. Teotônio dos Santos, Paulo Freire, Gilberto Freire, Víbero de Castro, Sérgio Buarque de Holanda, Milton Santos, Dante Ribeiro, etc. Nenhum deles é um filósofo profissional. Paulo Freire tinha formação em filosofia, mas o que ele fez é fundamentalmente na área da educação. Então isso um pouco é preocupante, porque significa que aqueles que podemos chamar pensadores desde o Brasil, que tiveram e têm uma projeção internacional notável, né, traduzidos em muitas línguas, etc., nenhum deles saiu do sistema profissional de formação de filósofos. Então, tem que ver por que isso está acontecendo. Tem nessas diretivas curriculares que vocês devem conhecer, né? Me chamou muito a atenção quando se fala da área de filosofia. Se diz aí, o distintivo do profissional da filosofia é seu conhecimento da história da filosofia. E quando se diz isso, se diz a história da filosofia europeia. Não se está pensando na China, ou na Índia, ou na África. Então é uma maneira de entender a história da filosofia bem eurocentrada. Então isso pareceria ser o distintivo do filósofo a respeito de seus pares antropólogos e sociólogos. Os sociólogos e antropólogos podem ser muito brilhantes no que eles fazem, mas eles não conhecem a fundo a história da filosofia, e isso o filósofo conhece. Sendo isso o distintivo do filósofo, então é óbvio que de aí surge uma ideia de que filosofia é fundamentalmente referir-se a textos, comentar textos, tentar de tornar transparentes as opacidades dos textos clássicos em um interminável trabalho exegético de comentário, de esclarecimento, de história. Então, isso seria um pouco a tarefa do filósofo. E o que me chama a atenção de um livro como esse, é interessante começar por esse livro sobre a dúvida, porque a diferença da história do diabo, por exemplo, que outros livros de filosofia, são poucas as pessoas que escreveram sobre o diabo, mas sobre a dúvida, todos os filósofos escreveram alguma coisa. Seria a oportunidade para ficar falando 4, 5 páginas acerca da dúvida na história da filosofia. Não, ele simplesmente entra no assunto com a força reflexiva da imaginação filosófica dele e produz um texto muito interessante sobre a dúvida como ele a vê. E depois aparecem no texto referências a filósofos, Aristoteles, etc., mas já como ilustrações da reflexão dele. Então, bom, mais ou menos essa é a ocupação do terreno. Tem um momento do seu texto que você fala de autores como Husserl que vão diretamente às coisas, tratam diretamente dos temas, em oposição à maneira de fazer filosofia que você critica e aponta aí, que está o tempo todo fazendo uma referência a tudo que já foi dito na história da filosofia a respeito das coisas mesmas. Então parece que a distinção seria entre tratar diretamente as coisas, estar habilitado para isso, ou tratar da história da filosofia e do que já foi dito. Essa seria a distinção? Mais ou menos. Eu posso imaginar um debruçar-se em cima de textos de uma forma criativa. Como quando Heidegger escreveu um texto sobre Duns Scotus ou sobre Kant. Ou quando Nietzsche fala de Schopenhauer.
Então, talvez não seria tanto a dicotomia coisas-textos, senão a atitude com a qual você vai a uma coisa ou a um texto. Por isso, para mim, o eixo da questão não passa, como às vezes se colocava, entre você ser um filósofo ou um historiador da filosofia. Eu acho que você pode saber muito da história da filosofia, como Heidegger sabia, e ser um filósofo criador. A erudição não vai prejudicar essa atitude. E por outro lado, você pode ser um professor que estuda, sei lá, em um viés analítico, por exemplo, pouca história da filosofia. Você estuda, sei lá, a obra de Davidson, claro, e você mantém a atitude que eu estou criticando. Você não é historiador, mas não faz história da filosofia, mas faz filosofia com a atitude de acompanhar o pensamento de algum autor, mesmo com independência do seu background histórico. Então, para mim, não passa muito o eixo da questão pela dicotomia filosofia ou história da filosofia. Nem tampouco pelo debruçar-se sobre as coisas mesmas ou sobre textos. Um pouco que empolga do Husserl, mas também empolga em Ortega y Gasset, por exemplo, é essa engenhosidade que o filósofo tem de abrir as janelas da sua casa e escrever sobre o que vê, em lugar de partir de alguma citação de Adorno, como se faz muito por aí. Não? Você tem textos aqui, textos que são muito celebrados, não é? Que já começam, por exemplo, com uma citação. Adorno, no seu texto, já começa o texto, já começa dentro de aspas. Você já entra dentro das aspas. A isso eu chamo, nesse texto, deixar que outro autor dê as cartas. E é muito difícil, depois que você deixa a um autor dar as cartas, você recuperar a mão do jogo e trazê-lo de novo para... Husserl, pelo contrário, ele dá as cartas. Ele abre o jogo. Quando ele abre o jogo, aí ele pode citar autores, que os autores vão entrar no jogo dele, e não a inversa. E o que a mim me parece é que toda essa questão da situação da filosofia no Brasil e na América Latina passa por uma questão dos tipos de textos que somos capazes de gerar. Quais são os textos hegemônicos, os textos que são premiados, que são elogiados, que são encorajados? E quais são os textos que são mal vistos, ou são desencorajados, ou mesmo sutilmente excluídos? Um pouco por aí. Posso retomar um pouco a linha do texto. O texto tem 4 partes, né? Então, a primeira se chama O que a Europa nos ensina, né? E aí tem, digamos, o resumo do que filósofos europeus dizem de como a filosofia deve ser assumida. Então, aí eu lembro, por exemplo, do discurso do método, onde Descartes prega um filosofar como tarefa, como compromisso com as coisas mesmas, contra qualquer escolástica em termos da apropriação e emancipação do intelecto, etc. Curiosamente, isso é ensinado aos estudantes de filosofia no primeiro ano, porque se considera o discurso do método de Descartes um bom livro propedêutico. É engraçado que, em lugar de fazer com que os alunos façam o que Descartes prega, na verdade eles ficam repetindo que Descartes disse isso. Segundo Descartes, a filosofia deve ser um exercício autônomo do pensamento. Em lugar de dizer, bom, então vamos fazer um exercício autônomo do pensamento, as pessoas ficam dizendo que Descartes disse isso. Né? Isso é muito curioso.
Depois eu cito aqui o famoso opúsculo de Kant, que se chama O que é Ilustração, conhece? Já leu? Was ist Aufklärung? Você leu, Leo? Sim? Em alemão? Você conhece esse texto? Nesse texto, Kant define o esclarecimento como a saída da minoridade de idade, que é, cito Kant, a incapacidade de servir-se do seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. A causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. E o filósofo alemão aponta para a preguiça e a covardia como as causas pelas quais muitos continuam sendo menores de idade toda a vida, que é tão cômodo ser criança, né? Ser levado por outros, não ter que decidir nada, né? Seguindo a tutela de livros ou pessoas que permitam não pensar, por medo de cair. Ele diz aqui, ora, cito Kant, esse perigo de cair na verdade não é tão grande, pois aprenderia muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Né? No anexo às suas preleções de lógica, outro texto de Kant, fora do texto sobre ilustração, ele diz, falando do professor de filosofia, o Kant diz assim: em suma, o professor não deve ensinar pensamento, mas a pensar. Não se deve carregar ao aluno, mas guiá-lo, se quer que ele seja apto no futuro a caminhar por si próprio. Então, todo mundo conhece esses textos de Kant, repete isso, diz que Kant opina isso, mas a gente não leva isso à prática. Curioso, não faço o que eu digo, nem faço o que eu faço. Exatamente. E é muito interessante, seja Kant, não eu, ou alguém, que se refira à covardia e à preguiça, e não à falta de entendimento, à falta de capacidade. Se houver falta de capacidade, a pessoa não pode ser acusada disso, né? Se pura, digamos, preguiça e medo a cair. Nesse texto, nessa primeira parte do artigo, depois do Kant, eu trago Hegel à tona. Hegel considera a filosofia, como vocês devem saber, como um processo de apropriação da vida do pensamento. E ele vê esse processo como atrelado a uma língua, a língua própria. Então ele diz no prefácio da ciência da lógica de que a filosofia não precisa de nenhuma terminologia técnica. A filosofia se faz com as próprias entranhas da língua. E isso vai ser um tema retomado por Husserl em um texto que eu tenho aqui, que se chama Língua e Realidade. Então, para Hegel, a linguagem humana não é apenas um meio inerte de transmissão de pensamentos, mas o âmbito onde as representações filosóficas são constituídas como conceitos. Não obstante isso, um professor entrevistado uma vez, um professor brasileiro entrevistado uma vez, falou da maldição de ter que escrever em português. Isso é uma ideia profundamente anti-hegeliana, ou seja, a língua nacional é a língua existida, vivida, na qual vamos realmente filosofar. É o desde, né? Exatamente, o desde não nacional, não geográfico, mas o desde existencial, segundo Hegel, a partir do qual você desenvolve a vida dos conceitos. Então, lamentar-se de ter que filosofar em português e tentar de filosofar em outras línguas é algo que vai fortemente contra a ideia hegeliana de que seja um filosofar, construir conceitos, etc. Não sei se você sabe, nas diretrizes curriculares, né, para o ensino superior de filosofia, a última habilidade que é colocada lá é o domínio de uma língua estrangeira por parte do aluno de filosofia. Isso é fundamental como habilidade e competência para ele poder filosofar, ou seja,
completamente na contramão do que diria Hegel a respeito da atitude fundamental necessária para exercer ou praticar a filosofia. Hegel concede que às vezes pode haver alguma palavra em latim ou alguma palavra em alguma língua, etc., que se tornou uma palavra técnica útil. Mas o resto, o filósofo tem que, digamos, pensar de acordo com as articulações da sua língua. E o paradoxo é que isso vai te levar a um pensamento, digamos, universal, no sentido que interessa ao Hegel. Não vai te deixar atrelado a uma nação. É muito bonito isso. O Hegel diz que a filosofia não precisa, em geral, de nenhuma terminologia especial. Os papers e os artigos que são mais celebrados hoje nas nossas instituições são bastante técnicos, insistem muito em terminologias que tornam muito difícil o acompanhamento desses textos por pessoas não treinadas. Eu acho que um pouco essa é a tendência do filósofo falar para outros filósofos bem treinados nessas terminologias. Depois eu transitei Schopenhauer. Tem uma obra de Schopenhauer, que é a última que ele publicou, Parerga e Paralipômeno. Está toda traduzida em espanhol. Eu trouxe agora da Espanha, traduzido lá o ano passado. E ele tem aí vários textos sobre a filosofia universitária, que você tem aqui, só. Tem outros sobre a erudição e os eruditos. E pensar por si mesmo. Então, nessa parte do texto, eu cito, vocês me permitem ler um texto de Schopenhauer, são muito gostosos. Ele diz assim: alguns, cientes desse inconveniente, abasteceram-se de uma provisão de pensamentos alheios. Eles jogam com esses pensamentos para lá e para cá e procuram eventualmente combiná-los como as pedras de um dominó. Comparam o que diz esse, aquele, outro e mais outro, então procuram chegar a alguma compreensão do assunto. Em vão procurar-se-ia em tais pessoas alguma visão fundamental, firme e coerente das coisas e do mundo, que repousasse sobre uma base intuitiva. Ele aí está apontando, sim, mais que eu, a essa dicotomia coisas-textos. Schopenhauer acha que o filósofo, digamos, se caracteriza por algumas intuições do mundo, e não pelo que ele sabe. E ele diz aqui, parece que ele estivesse escrevendo hoje, século XIX, uma grande quantidade de conhecimentos, quando o próprio pensamento não os elaborou, tem menos valor que uma quantidade menor, mas sobre a qual muito se refletiu. O filósofo livresco, ele chama assim, filósofo livresco, informa de que algum tem dito e do que o outro opinou e do que um outro objetou. Investigará, por exemplo, se em determinado momento Leibniz foi um espinosista, etc. E aí eu comento depois, nós não temos a menor ideia, não se guardou um único nome de algum desses intérpretes do século XIX que encontrou em Leibniz um momento espinociano. Mas nós sabemos de Schopenhauer, foi muito injustiçado na sua época. Então a gente tem que pensar, o filósofo que se atreveu a pensar teve um registro histórico. E aqueles prolixos estudiosos da obra de Leibniz, etc., desapareceram, segundo o que nós conhecemos deles, porque Schopenhauer os menciona. Um pouco o Brasil tem que pensar, Brasil e Latinoamérica em geral, mas acho sobretudo o Brasil, tem que pensar se está interessado em projetar nomes de filósofos na história do pensamento. Se não está interessado, está tudo bem como está. Não se mexer nada. Porque é muito difícil um registro de um nome ficar na história tentando descobrir as faces espinosistas de Leibniz. Isso não vai interessar na hora de avaliar o pensamento de uma nação ou de uma parte do mundo, no caso Latinoamérica.
Bom, e finalmente, só para terminar esse resumo, e aí podemos encerrar um bloco, né, Leo? Heidegger, na sua introdução à filosofia, nos ensina um pouco trago Heidegger à tona contra Sérgio Buarque de Holanda, no fundo, né? Que não se pode estar no mundo sem filosofia. Que a filosofia acompanha o ser humano enquanto humano. Isso por quê? Porque a filosofia não consiste em um conjunto de conhecimentos, mas em uma atitude, em um gesto, em uma abertura, em um ethos e em um pacto. Então, cito Heidegger, já estamos na filosofia. Isso Heidegger acha absurda a ideia de introduzir-se à filosofia. Não pode se introduzir numa coisa na qual você já está, né? Já estamos na filosofia, porque a filosofia está em nós e nos pertence, de modo constante e necessário, porque existimos enquanto homens. É possível que precisemos adquirir conhecimento, mesmo eruditos e abrangentes, quanto ao que os filósofos pensaram. Isso pode até ser útil. No entanto, a sua utilidade não se reverte para o filósofo. Ao contrário, a posse de conhecimento sobre filosofia é a principal causa da ilusão de que com isso estamos alcançando o filósofo. É interessante trazer à tona justamente o Heidegger e o Hegel, que são dois autores que são justamente mencionados no sentido oposto, né, pela relação que eles têm com a história da filosofia, mas eles dizem exatamente o contrário. Bom, um pouco tem que ler Heidegger e Hegel contra eles mesmos. O Hegel aparece como um vilão ao lado de Descartes nos escritos de Husserl, por exemplo. Heidegger menos. Mas eu acho que tem que estudar tudo o que Kant, Heidegger e Hegel têm a dizer a um pensamento marginalizado e dependente como o nosso. Eu acho que os escritos de Kant, de Heidegger e de Hegel são libertários para a humanidade, não só para os alemães ou para os europeus. E o que eles dizem é notável porque todos eles acentuam a questão da autonomia de pensamento. Então, e o último autor, o Heidegger, acentua além do mais que o filosofar é uma atitude, não é um conjunto de conhecimento. Então, sendo uma atitude, é absolutamente absurdo dizer o brasileiro não está preparado para filosofar, ele não tem voo especulativo filosófico, que como dizer o brasileiro não é Dasein, não é no mundo, não é, coisas absolutamente absurdas do ponto de vista dessa filosofia. Para encerrar este bloco com uma pergunta e deixar alguma coisa no ar, pode a academia ensinar uma atitude ou ela está necessariamente comprometida com a transmissão de conhecimentos, já que tem essa dicotomia entre atitude e conhecimento? Na verdade, a universidade deveria, pelo menos no departamento de filosofia, não falo dos outros, ensinar, promover uma atitude. Mas eu acho que isso não é fundamentalmente feito. Parece que é colocado o acento no conjunto de conhecimentos que você possa transmitir aos alunos e os alunos devolver através de provas ou de avaliações, etc. Vige essa ideia de que você não pode sair, sei lá, de um curso de ética sem você conhecer um número mínimo de autores, etc. Ou seja, sempre parece que há um conjunto de textos que você tem que transitar para ser aprovado em alguma disciplina de lógica, de ética, de política, etc. Eu vejo um pouco acento na questão da atitude de apropriação, etc. E a mim me parece que isso se liga também com a questão da escolha eurocentrada de bibliografia. Por exemplo, eu acharia interessante para um estudante de filosofia política que ele continuasse estudando seu Maquiavel e seu Hobbes, etc. Digo isso porque há pessoas que leem os escritos e acham que eu estou pregando não deixar de ler os filósofos europeus, que é absolutamente absurdo, né? Isso não se desprende de nada do que eu escrevi. Claro que a gente tem que continuar estudando as filosofias políticas, por exemplo, que vêm de toda parte do mundo,
seria muito interessante estudar o Mariachi, estudar o José Martí, estudar os teóricos políticos peruanos, venezuelanos, argentinos, brasileiros, etc., junto, em interação com os europeus. E eu acho que estão ligadas as duas coisas. Não sei se está claro, que é um pouco sutil o sentido de incentivar uma atitude e também ampliar o próprio âmbito de leituras e de conhecimento. Ou seja, o acento na atitude vai fazer com que também o âmbito da bibliografia seja ampliado e você explore outros horizontes. Talvez seja uma mudança da atitude, né? Porque quando você também coloca o peso no conteúdo em detrimento da atitude, você também está ensinando uma atitude. Isso também é uma atitude. Tá. Acho que um pouco se diluiu nas nossas instituições a ideia de uma formação, no sentido kantiano, né? Formação não é, uma formação não é um conjunto de conhecimento que você tem que saber repetir. Mas aqui está incutida na mentalidade dos profissionais que formar-se em filosofia é dominar um certo âmbito de conhecimento. Se insiste pouco, não está totalmente excluído, mas se insiste muito menos na questão da atitude. Se você dá um curso e incentiva os estudantes a pensarem, a discutirem, etc., e não conseguem completar o programa, não conseguem dar todos os autores, etc., você vai ser criticado. Você não é um bom professor. Pode ter incentivado as atitudes, etc., mas você não acabou o seu programa, não acabou de passar aquele conjunto de conhecimentos, então isso não é muito bem vista essa pedagogia. Sim? Uncut. Por esse caminho, eu queria perguntar, você mencionou 3 pensadores brasileiros que de alguma forma teriam legitimado essa primeira maneira de receptar o legado europeu, como uma série de conteúdos e não como uma atitude. Você poderia nos falar um pouco mais sobre como você trata esses 3 pensadores brasileiros no texto? Bom, a justificativa dessa maneira de receptar o legado europeu, digamos, para esclarecer melhor, teria 2 maneiras de receptar o legado europeu, segundo o que falamos no primeiro bloco, que seriam as seguintes. Uma, você considerar esse legado como um conjunto de conhecimentos que você tem que reproduzir, analisar, comentar, enriquecer, etc. A outra é receptar o legado europeu como uma atitude de autonomia de pensamento, com independência de conteúdos específicos. Então, um pouco o que estivemos vendo é que predominou a maneira número 1 de receptar o legado europeu como um conjunto de conhecimento. Bom, o que você pergunta tem a ver com digamos, com a justificação teórica disso. E eu, no artigo, no texto, eu trago à tona 3 pensadores brasileiros, que são Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Arantes e Mário Vieira de Mello, que é um autor que eu li muito recentemente. Esses 3 autores, de alguma maneira, em seus livros, eles justificam teoricamente o fato do Brasil, digamos, não ter filosofia autoral ou não transitar por esse veio de filosofia autônoma. Então, a justificativa dessa maneira de receptar o legado europeu como um conjunto de conhecimentos está na ideia de que o latino-americano, ao ser comparado com o europeu,
parece não manifestar capacidade especulativa abstrata indispensável ao filósofo. Isso é uma coisa que também se diz, por exemplo, da filosofia argentina. Para outros, o problema residiria em que as nossas condições de estudo, por exemplo, bibliotecas, fontes, recursos, etc., seriam insuficientes. E isso nos tornaria povos ignorantes e atrasados, cuja única função poderá ser exegética e comentadora, e através da qual, com o tempo, poderão criar-se talvez condições melhores para uma produção intelectual própria. Então, no caso específico do Brasil, um conjunto de autores deu voz a essas posições. Sérgio Buarque de Holanda, em seu famoso livro Raízes do Brasil, encontra características no brasileiro que atrasam o surgimento do pensamento nacional de valor. Paulo Arantes pensa que os brasileiros tiveram até agora que tentar ser filosofantes competentes em lugar de arriscar pretensas inovações sem fundamento. E Mário Vieira de Mello vê o Brasil como uma nova Alexandria, cuja missão deveria limitar-se a salvaguardar o tesouro intelectual europeu. É uma coisa que eu li recentemente e gostei muito, me interessou muito, ou seja, o Mário Vieira de Mello compara o Brasil com Alexandria. Dá aos brasileiros o mérito de ser transmissor de uma grande cultura, assim como devemos aos alexandrinos tesouros culturais que teriam se perdido sem isso. Os pensamentos de Sérgio Buarque de Holanda, as raízes do Brasil, e os de Paulo Arantes, em um departamento francês de ultramar, são suficientemente conhecidos e são novamente expostos em meu texto. Eu não quero nessa filmagem falar muito demoradamente disso, né? Talvez eu passo rapidamente os olhos disso, porque é bom falar rapidamente do Mário Vieira, que é menos conhecido, né? Não sei se vocês já conhecem o livro do Sérgio Buarque, já mais ou menos leram o que diz, né? Sérgio Buarque refere-se a uma espécie de herança maldita lusitana, né? Que tornaria o brasileiro avesso às associações que implicam solidariedade, organização. Sérgio Buarque vê uma presença forte de elementos anárquicos, de incapacidade de organização própria, mostram aos brasileiros uma invencível repulsa de toda a moral fundada no culto ao trabalho, em favor de uma digna ociosidade, cito, com pouco apreço pelas atividades produtoras e mais apreço pela contemplação e o amor. Então, aptos à filosofia, né? Contemplação e o amor. Ele vê também no brasileiro uma primazia da estrutura familiar, fortemente patriarcal, e uma espécie de distanciamento de tudo que seja público, compromissos comunitários sólidos e sociais. Ele vê um pouco o Estado como um prolongamento da família, como um família, né, patriarcalista, e a cultura surge dentro desse esquema como algo muito mais ornamental do que algo que tenha um conteúdo denso social, etc. Aponta uma clara primazia dos contatos primários, dos laços de sangue, os afetos, constituindo o homem de coração. Eu prefiro traduzir homem de coração e não homem cordial. Me parece que é melhor falar de homem de coração, caracterizado pela llaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes em geral muito gabadas pelos estrangeiros, mas que não implicam, segundo Sérgio Buarque, civilidade, mas precisamente o contrário, uma resistência a qualquer coerção exterior. Bom, em seu livro, também excelente, um clássico já, um departamento francês de ultramar, o Paulo Arantes narra brilhantemente o imaginário central do projeto uspiano em filosofia. A atitude a combater, segundo Arantes, é aquela segundo a qual todo mundo podia ser filósofo sem nenhuma timidez ou cautela, apenas baseado em intuições e leituras apressadas.
A isto, segundo ele, melhor opor a seguinte atitude: filosofia para filósofos, não para nós, modestos estudiosos de filosofia, evitar cair no ridículo da repetição ou da ingenuidade, em contraposição às cabeças de vento que pretendem ser filósofos. O autor reconhece a todos os que querem fazer filosofia seriamente no Brasil, modestamente como técnicos da inteligência filosófica, não como filósofos. E aqui, bom, tem várias citações do texto dele, etc. Sim. Já houve algum momento em que você mostrou esse texto para alguém, já recebeu críticas? Qual foi a impressão que já tiveram desse texto, caso você já tenha mostrado para alguém? Bom, isso aconteceu no caso do Anderson, mas eu já falo disso daqui a um pouquinho. Eu estava querendo encerrar primeiro a mostragem dos textos que dariam uma justificação teórica ao fato do brasileiro não ter que se desesperar demasiado pela autoralidade ou pela autonomia, ficar um pouco no seu canto. Então, só para encerrar essa parte, o Arantes escreve aí esse livro, todo mundo deveria ler, muito interessante, muito bem escrito, no departamento francês de ultramar. Ele diz aqui: o método incluía uma cláusula restritiva severa, explicitamente enunciada pelo mestre. Deixemos a filosofia para os filósofos, dizia Goldschmidt. Quanto muito a filosofia, se viesse, viria por acréscimo. Visto que o mal a prevenir era o dogmatismo precoz, cumpria represar, multiplicando os anos de aprendizagem, a natural inclinação especulativa de cada um. Ou seja, a inclinação especulativa era mal vista, no sentido de um intuito de originalidade intuitiva, surgida do nada, sem fundamentos sólidos, etc. Bom, então eu quis passar rapidamente pelo Sérgio Buarque e pelo Arantes, que são bastante conhecidos, e falar um pouquinho mais do Mário Vieira de Mello, um filósofo que eu li, na verdade aconselhado pelo meu amigo e colega Paulo Margucci, né? Foi ele que me indicou esse pensador que é muito pouco lido atualmente. O Mário Vieira de Mello foi um diplomata, né? E ele tem um livro que se chama Desenvolvimento e Cultura, está esgotado. Vieira de Mello escreve, é muito interessante: mesmo que possa ser verdade que as colônias foram economicamente prejudicadas por muitas medidas dos países ricos, também é verdade que os países colonizados se beneficiaram enormemente do ponto de vista cultural na sua relação com a Europa. Diante de tal fato, o autor recomenda modéstia. Leio: o fato de que somos um país novo, escreve, cria limitações para as nossas possibilidades de assimilação cultural que precisamos aprender a aceitar com simplicidade e modéstia, se quisermos realmente possuir um dia a estrutura de uma consciência verdadeiramente nacional. Mas o passo decisivo está exposto em outro livro dele, que ele publica muito tempo depois, quase 20 anos depois, que se chama O Conceito de uma Educação na Cultura. Aqui se admite, devido a particularidades da emancipação política brasileira, que, cito, tomamos o partido de sermos simples depositários daquilo que consideramos ser um patrimônio precioso da humanidade. Isto é, tomamos o partido de sermos simples depositários da cultura, com maior. O que apresenta, segundo Mário Vieira, notáveis semelhanças com o papel que teve Alexandria em seu próprio tempo. A própria alienação dessa cidade foi a que permitiu transmitir à posteridade as riquezas do patrimônio cultural acumulado pelos gregos. Como o Brasil nunca recebeu totalmente um patrimônio cultural, em seu caso, a atitude alexandrina teria um sentido altamente criador. Eu comento, é como se, guardando, traduzindo, transcrevendo, copiando e comentando,
os brasileiros fossem ao mesmo tempo se educando, né? Essa é a ideia dele. Então é bom que fiquem mexendo com os textos, porque aí, comentando, traduzindo, recebem uma cultura que eles não têm. Esse caminho para Melo seria o mais apropriado para o Brasil, mesmo implicando assumir a imitação, o artificialismo e a alienação. E ele diz claramente: somos um povo profundamente ignorante. E essa ignorância é o veredicto a que se chega inexoravelmente depois de uma pequena pesquisa realizada de alto a baixo das diversas camadas da sociedade brasileira. Bom, então, essa tríade de pensamentos brasileiros, de pensadores brasileiros, Holanda, Arantes e Melo, instala a ideia do brasileiro não ser capaz de filosofia, seja por razões nacionais e estruturais, Holanda, seja por motivos mais institucionais e sociais, né? Arantes, Melo. E essas posturas têm sido típicas do primeiro tipo de recepção do legado europeu, na medida em que elas optaram por considerar esse legado como um objeto de estudo, e não como uma atitude, segundo falamos no outro modo. Só que esse, um pouco tentando de costurar tudo o que falamos até agora, é um curioso eurocentrismo, porque tal postura contradiz, por exemplo, a ideia heideggeriana da filosofia como vinculada ao ser aí humano. A analítica existencial deve derrubar a ideia do brasileiro não ter cabeça filosófica, já que a filosofia está ligada ao ser no mundo humano e os brasileiros são tão Dasein quanto os alemães, por mais desleixados ou cordiais que eles possam ser. Por outro lado, nos estudos universitários de filosofia na América Latina são eliminadas as línguas nacionais e se impõe aos estudantes a obrigação de estudar línguas estrangeiras. Muitos jovens pensadores brasileiros são eliminados nas provas de proficiência de línguas. São excelentes candidatos, mas não sabem inglês, então não entram. Contra a ideia de Hegel das línguas nacionais como fundamentais para desenvolver conceitos historicamente. De tal forma, parece que o sistema brasileiro de filosofia, apesar do seu enorme apreço pelo pensamento europeu, não assume a atitude do europeu diante do ato autônomo de filosofar, ou seja, do envolvimento existencial do pensamento e do pensar as articulações conceptuais na própria língua. Então, um pouco isso encerra o segundo momento do artigo, que tenta ver como a atitude atual não apenas é uma atitude contingente, arbitrária, mas uma atitude que está fundamentada por grandes teóricos, grandes pensadores do pensamento brasileiro, há uma justificativa disso ser assim, o qual preocupa mais, não é já de facto, mas de jure também, né? Ou seja, o brasileiro estaria um pouco endereçado a ser simplesmente reprodutores de outras culturas, na incapacidade da autonomia. Você perguntou antes se esse texto tinha sido lido por alguém e se tinha havido críticas, é isso? Talvez seja o caso de eu recolocar a questão aqui. Eu tinha perguntado se você já havia mostrado esse texto para alguém e se ele já recebeu alguma crítica contra essa sua linha de argumentação. Qual foi o processo desse texto? Bom, tem um colega que entrou no departamento há pouco tempo, mas já conhecido, que é o professor Wanderson Flor, que é muito meu amigo, etc., etc., e que se ocupa muito com as questões de colonialismo, dependência, filosofia do gênero, etc., etc. E faz um tempo ele me disse: você tem uma ideia um pouco limitada dos tipos de textos que se produzem no Brasil sobre filosofia. Você fala de comentários e de exegeses, etc., mas há muitas pessoas, sobretudo jovens, que estão fazendo outros tipos de textos.
que não são de comentários. E aí eu perguntei um pouco assim, exemplos, que trouxesse para mim alguns exemplos de textos que ele consideraria desse tipo, para eu reconsiderar as minhas posições. Isso me levou a estudar textos. A mim me parece que essa é a maneira mais interessante de levar adiante essa discussão, de ver quais são os textos que são produzidos de fato, qual é a estrutura deles. O Anderson aponta fundamentalmente para a produção de um específico tipo de texto que se apresenta como sendo uma reapropriação ou uma reinterpretação e crítica do pensamento europeu, no sentido de um pensar junto aos grandes pensadores, mas sem submeter-se a eles, nem limitar-se a comentar. Tá? Então, a isso no texto eu chamo pensar com o textos acompanhamento. E é uma resposta muito usual, ou seja, isso não é um mero comentário, é uma apropriação do autor. O indivíduo, sei lá, apresenta uma fala sobre Foucault, pois vamos, um comentador, não é um comentador que ele usa Foucault para alimentar seu próprio pensamento. E aí fica pensando como que eu me posicionaria a respeito dos chamados textos acompanhamento. Bom, no texto, claro que é muito longo, não vou falar tudo isso aqui, eu analiso alguns textos filosóficos aparecidos nos últimos tempos no Brasil. Por exemplo, o texto do Vladimir Safatli sobre cinismo e falência da crítica, um texto muito conhecido, muito bom, muito interessante. E alguns livros que o Anderson chamou a atenção para mim, por exemplo, o livro Vida Capital, Ensaios de Biopolítica, de Peter Paul Pelbach, por exemplo. Esse é um dos textos que o Anderson me disse que seria interessante eu levar em conta para limitar um pouco minhas afirmações sumárias sobre comentarismo. Também me indicou esse livro que se chama Composições, de Sandra Corazza e Tomás Tadeu e outros. Bom, as minhas pesquisas tiveram o seguinte resultado. A mim me parece que esse tipo de textos, acompanhamento, podem ser vistos como uma forma sofisticada e mais interessante do comentário, na medida em que partilha de algumas das características mais típicas dos comentários. Por exemplo, quais? Continua pensando dentro de uma delimitação alheia do âmbito do pensamento, deixando o próprio discurso ser guiado pelas categorias propostas pelos pensadores utilizados e citados. Eles já deram as cartas. Sim, eu uso a expressão dar as cartas, né? Quando você dá as cartas ou deixa outro autor dar as cartas. Então, por exemplo, esses autores são muito influenciados pelo pensamento de Deleuze e utilizam exaustivamente as categorias deleuzianas. Mas, por exemplo, os textos decorrem sem citações de Deleuze. E um deles concentra todas as citações no final do artigo, por exemplo, alegando não querer interromper a fluidez do texto com citações. Mas eu vejo esses textos completamente norteados pelo pensamento de Deleuze. Ou seja, Deleuze é, digamos, o autor que dá um pouco o espírito, as categorias, as cartas, né, do pensamento. São textos extremamente interessantes, são muito talentosos, muito bem escritos. Gostei muito de ler esses textos, mas não acho que fujam ao esquema de ter o próprio pensamento guiado
pelo pensamento de outros autores. E aí, isso eu agradeço muito ao Anderson por causa disso, isso me levou a criar certas categorias de compreensão. Por exemplo, bom, além de texto acompanhamento, que é um texto, uma terminologia que eu inventei, eu falo de comentário vertical, ou paradigmático, para usar a expressão de Saussure, que seria este tipo de comentário novo, né, com referências múltiplas, muito rico, na medida em que envolve comentários de muitos autores no mesmo texto, contra o tradicional comentário horizontal, que é o que conhecemos. Mas aí está o que estávamos dizendo antes, fora das câmeras. Quando você incorpora o ponto de vista de um autor, você não precisa mais citá-lo. Você não precisa interromper o texto com citações, com referências, porque um pouco o espírito e as categorias do autor assumido, por exemplo, Deleuze, já configura toda a estrutura do texto. Tem alguns textos desses livros são coletâneos de textos de diversas épocas, que são extremamente livres e mais interessantes. Tem todo tipo de texto aí. Por isso digo, o estudo de textos é fundamental. Em lugar de ficar falando no ar sobre as questões de filosofia no Brasil, como esse tipo de textos que são de fato produzidos. Então tem textos que são muito criativos, muito abertos, mas em geral eles estão norteados por certos imaginários filosóficos que são declarados depois, abertamente. Então, eu responderia ao Anderson dizendo o seguinte: nesses textos há um triplo condicionamento inicial. Primeiro, situar-se do autor dentro de uma problemática em geral europeia já em andamento. Por exemplo, a questão das subjetividades, a questão do pós-modernismo. Também a colocação numa certa atitude em voga. Isso é muito interessante. Atualmente está um pouco em auge o discurso aberto, o discurso antidogmático, o discurso antimetafísico, o discurso anti-identitário, o discurso rizomático, para falar como já sabe quem. Então parece que é mal visto tudo que seja fechado, dogmático, seguro, o fim da certeza, está tudo aberto, etc. Isso é uma espécie de atitude, de ânimo, que impregna a filosofia europeia da segunda metade do século XX e passa para estes textos. Então, a mim parece que esses textos não têm ainda, são textos admiráveis, eu gosto deles, aprendo muito com eles, mas acho que eles não têm ainda a ousadia de dar as cartas, de dizer não é. Estas são as minhas problemáticas, e fazer você entrar nas minhas problemáticas. Parece que continuamente há uma dependência aí muito mais interessante que no comentário tradicional das problemáticas e até as atitudes, digamos, de autores de países hegemônicos. É muito importante ressaltar que esse fenômeno não é especificamente brasileiro, já que uma boa parte de livros de pensadores europeus contemporâneos de ponta, né, e muito lidos na América Latina, são textos acompanhamento. Por exemplo, A Escritura e a Diferença e a Voz e o Fenômeno, de Jacques Derrida, As Aventuras da Diferença e o Fim da Modernidade, de Gianni Vattimo, A Linguagem e a Morte, de George Agamben, O Discurso Filosófico da Modernidade e Pensamento Pós-Metafísico de Habermas, e os Ensaios de Verdade e Progresso de Richard Rorty, entre muitos outros que eu acho que são textos de acompanhamento, ou seja, são comentários verticais. Muito bons, mas profundamente, como se diz, profundamente influenciados pelas direções e perspectivas que estão sendo comentadas. Todos esses trabalhos, estava mencionando o Zizek, também poderia ser acrescentado à lista, seus autores vehiculam seus próprios pensamentos através de um verdadeiro cipoal de referências bibliográficas. Impressionante. Bom, então,
nesse estudo da textualidade dos textos, a pergunta maldita, a pergunta que não quer calar, como se chama aquele filme famoso, se não existirá um terceiro tipo de texto, além do comentário horizontal e do comentário vertical. Será que esse texto de pensar junto com é o máximo que podemos fazer? Esse é o máximo de ousadia reflexiva que podemos nos permitir? Júlio, no seu texto você aponta para uma terceira possibilidade de texto, que seria representada, por exemplo, pelo filósofo Wilhelm Flusser. Que possibilidade, que texto seria esse? Bom, nesse texto, eu me pergunto se não existirá um terceiro tipo de texto, que seria filosófico, no grau mais alto. Em que sentido? Tomando como critério aquilo que os grandes pensadores europeus antes citados consideravam como sendo contato com as coisas mesmas através da própria autonomia de pensamento. Como debruçar-se em cima de uma questão com as próprias categorias reflexivas. É isso que estou entendendo por filosofia em seu mais alto grau. Se alguém me diz que isso é uma definição arbitrária, eu revido dizendo é por isso que consideramos esses filósofos que se estudam nas universidades como grandes filósofos. Ou seja, enfim, se Nietzsche tivesse morrido muito novo e conhecêssemos apenas o que ele diz sobre Schopenhauer ou sobre Wagner, talvez não consideraríamos um grande filósofo. Se Spinoza tivesse morrido jovem e conhecêssemos apenas as coisas que ele falou sobre Descartes, talvez não teria escrito a Ética, pois não consideraríamos. Então eu não estou importando uma noção estranha, estou usando o critério que a própria comunidade usa quando considera os filósofos europeus grandes filósofos. Bom, eu digo ali que no texto, né, que a forma mais fácil de exemplificar esse tipo de texto seria, claro está, abrir novamente o discurso do método, a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant ou a introdução à filosofia de Heidegger. Nenhum desses clássicos fez nunca um texto acompanhamento. São raras as. Eu me lembro, por exemplo, do texto de Hegel sobre comparando os sistemas de Fichte e Schelling. Então, esse seria um caso, os raros da história da filosofia europeia, que você tem uma espécie de comentário, mas é um texto extremamente criativo, extremamente hegeliano. O texto acompanhamento parece uma invenção contemporânea. Aparece no século XX. Mas é interessante observar que na Europa atual, ao lado dos textos acompanhamento, continua acontecendo filosofia autoral do mais alto nível. Após Nietzsche, Heidegger e Wittgenstein, que já podem considerar-se clássicos, tampouco pensadores como Adorno, Merleau-Ponty, Sartre e Levinas foram filósofos de mero acompanhamento, apesar de múltiplas referências eruditas. Outros casos mais recentes de filosofia poderosamente autoral são, por exemplo, o sistema dos objetos e a transparência do mal, de Jean Baudrillard, a arqueologia do saber, de Michel Foucault, o cartão postal, de Jacques Derrida, mas também e sobretudo as produções vindas do terreno analítico. Obras poderosamente autorais são, por exemplo, Palavra e Objeto, de Willard Quine, O Nomear e a Necessidade, de Saul Kripke, praticamente todos os livros de Hilary Putnam, né? Representação e Realidade, Razão, Verdade e História, etc. A Redescoberta da Mente e Intencionalidade, de John Searle, A Visão a Partir de Lugar Nenhum, de Thomas Nagel, Mente e Mundo, de John McDowell, e Tornado Explícito, de Robert Brandon, entre muitos outros.
e também artigos de Donald Edison, por exemplo, ele nunca escreveu um livro, etc. Eu acho todos esses pensadores poderosamente autorais. Então não vale para mim muito essa alegação de que teria acabado a época da grande filosofia, que já não seria mais possível fazer outra coisa a não ser comentários ou textos acompanhamento. Mas, indo ao caso concreto do Flusser. Flusser tem a ver com o Brasil, ele morou aqui, ele inclusive é considerado de alguma maneira um filósofo brasileiro, falava muito bem português, escreveu muito em português. Então, disto eu trato na terceira seção do artigo, que se chama O Terceiro Texto, Wilhelm Flusser como Sintoma. E este é um caso muito curioso de filósofo do terceiro tipo que teve uma relação traumática com o Brasil. Wilhelm Flusser foi um pensador tcheco que, fugindo da guerra, acabou passando 31 anos no Brasil. Flusser foi tipicamente um filósofo das coisas mesmas, de tipo ensaísta, ousado, informal, inserido no pensamento nacional. Foi amigo pessoal de Vicente Ferreira da Silva, sobre o qual escrevera belíssimos textos, e sempre surpreso de ver como os brasileiros não reconheciam a Vicente, né, como um grande filósofo que ele pensava que era. No meu texto, eu analiso em pormenor um livro de Flusser chamado A Dúvida, tentando mostrar como ele parece escapar ao texto comentário e ao texto acompanhamento também. A Dúvida é um texto particularmente adequado para mostrar isso, por ser um texto que se debruça sobre um tema tradicional da filosofia. Flusser costuma dividir seus textos em capítulos, com pequenos títulos contundentes. No caso da Dúvida, os capítulos, além de uma breve introdução, são 5, do intelecto, da frase, do nome, da proximidade, do sacrifício. Trata-se de um livrinho de 100 páginas, escrito em estilo de ensaio, como aliás quase todos os escritos dele. Um estilo leve, rápido, ágil e incisivo. Os primeiros parágrafos falam da dúvida como vista e sentida pelo autor. Esses primeiros passos na questão estão cheios de afirmações discutíveis, que dariam arrepios a qualquer acadêmico sem a sustentação de algum autor consagrado. Exemplo, no início do texto, Flusser diz: o ponto de partida da dúvida é sempre uma fé. A fé é o estado primordial do espírito. As tentativas dos espíritos corroídos pela dúvida de reconquistar a autenticidade, a fé original, não passam de nostalgias frustradas. Aqui achamos algumas das características mais típicas do texto filosófico autoral, em seu sentido mais clássico: afirmações taxativas sem uma justificação demorada, intuições iniciais fortíssimas, nenhuma alusão a pensamento de outros no momento inicial de colocar a questão, de dar as cartas, e nenhum medo de estar repetindo alguém, ou de não estar sendo original, ou de estar dizendo tolices. O que podemos chamar certa responsabilidade do pensamento, típica do filósofo, mas que poderia ser vista pela academia ou pela ótica predominante como irresponsabilidade, baseada em um pensar por si mesmo, assumindo todas as consequências desse pensar. O texto de Flusser é uma retomada da questão da dúvida como dúvida da dúvida. Esse é o jogo dele, né? Que acarreta uma crítica contra a atitude cartesiana. E
ele diz do pensamento ocidental como um todo. Ele faz umas generalizações enormes. Né? Ao pretender esse ultrapassar cartesiano da dúvida, na direção de algum tipo de certeza. Né? Então, o texto de Flusser visa proteger a dúvida contra a tentativa cartesiana de superar o estado de dúvida em direção ao conhecimento. Uma coisa extremamente imaginativa e pessoal. Né? Os resultados do Flusser nesse texto são fundamentalmente anticartesianos, de uma maneira extremamente pessoal, irreverentes como um grande pensador, que aparecerá como equivocado e como fatal para o pensamento ocidental, segundo a expressão do Flusser. Então não encontramos nada dos elogios, nem das críticas internas, que são usuais nos textos filosóficos que conhecemos. Eu cito aqui o Flusser diz assim: Descartes, e com ele todo o pensamento moderno, parece não dar esse último passo, aceita a dúvida como indubitável. A fé cartesiana é responsável pelo caráter científico e desesperadamente otimista da Idade Moderna. Nesse livrinho, Flusser está tentando repensar a função do intelecto além das dicotomias pró ou anti-intelectualistas. Segundo Flusser, o intelecto actuaria como uma teia de aranha, onde os pensamentos se encadeiam através da dúvida dos pensamentos anteriores e de si mesmo. Ele faz um uso extraordinário do Sachverhalt de Wittgenstein e da Bewandtnis de Heidegger. Flusser quer pensar em um tipo de intelecto que não tente dar conta do inexprimível, mas sem lançar-se em algum tipo de misticismo. O texto de Flusser abunda em expressões poéticas. Por exemplo, o nome próprio adora a coisa. A conversação é uma dança ritual em torno do inarticulado. O livro acaba com um apelo ao sacrifício, na medida em que esse intelecto diminuído teria que ser obtido a partir de um tipo de renúncia. Então, no texto que eu escrevi há isso mais desenvolvido, mas essas poucas indicações mostram o que eu acho estilisticamente ser típico de um pensador autoral. Né? Intuições muito poderosas, argumentos que o leitor vai ter que reconstruir, afirmações taxativas e convictas, generalizações ousadas e possivelmente erros exegéticos aos montes. Por exemplo, certamente algum especialista diria que Sachverhalt não quer dizer isso em Wittgenstein, que a interpretação dele está errada. É bem possível que esteja. Então, Flusser pega do Wittgenstein e do Heidegger o que lhe convém. Então, só para terminar isso aí, não sei se está claro, o texto de Flusser marca, a meu ver, um contraste muito forte com todos os textos anteriores que tinham sido apresentados pelo meu colega Anderson, por outros críticos do meu texto, como formas de referir-se a autores de uma maneira não puramente comentadora. Tudo bem, são textos interessantes, mas eu acho que Flusser mostra um estilo de pensamento que vai além dessas. Flusser aqui no Brasil, né? Mas nos textos que eu mencionei antes, de autores franceses e norte-americanos, haveria outros exemplos dessa autoralidade do texto que colocaria em dúvida a ideia de que não acabou a época de filosofar, agora apenas teríamos que referir-nos ao que já foi filosofado, ao que já foi pensado, etc. Eu sou contra dessa ideia.
Então, eu digo aqui que trata-se de uma poderosa apropriação, quase de uma devoração, né, oswaldiana, da questão da dúvida. Eu vejo como esse tipo de texto de Flusser poderia ainda tentar ser reduzido ao segundo tipo, ao texto acompanhamento. De fato, Flusser e Newton da Costa são possivelmente os únicos pensadores brasileiros cujas ideias são amplamente discutidas na Europa, mas no caso particular de Flusser, ele não apenas não é um produto do sistema brasileiro, mas de certa forma é a sua oposição, o seu contraste. Então, não sei se ficou claro por que eu digo que Wilhelm Flusser é uma espécie de sintoma da situação. Porque um indivíduo que filosofou um pouco na contramão do sistema e atualmente praticamente é o único filósofo que escreveu em língua portuguesa que é discutido, que é considerado um pensador. Então, o caso Flusser é muito interessante para entender essa problemática e essa situação, né, delicada que os estudos filosóficos estão passando. Bom, e essa história toda, ela tem alguma moral? A moral é um pouco tenebrosa. A última parte do texto se chama Instruções para não desaparecer. E eu acho que a situação é grave, por isso que eu falo de catástrofe, né? O sistema atual mantém uma atitude de ceticismo a respeito das nossas capacidades filosóficas, além do comentário e do texto acompanhamento. Muitos estudantes de filosofia gostariam de ter a oportunidade de tentar pensar por si mesmos, mas não se lhes abre nem mesmo a possibilidade de fracassar esse empenho. A proposta que decorre da tríade Holanda, Arantes, Melo é perfeitamente viável e devem existir os espaços para que as pessoas convencidas de não ter capacidade filosófica autoral se transformem em guardiães da cultura europeia seguindo o modelo alexandrino. Não tem nenhum problema, essa é uma opção possível. O que não parece justo é que isso seja uma imposição e não uma opção. A reação não deveria vir apenas através de uma atitude revisionista de resgatar pensadores do passado, como Tobias Barreto ou Mário Ferreira dos Santos, etc., etc., mas, sobretudo, permitir que apareçam pensadores no futuro. Isso é um pouco a preocupação existencial do meu texto. Se os estudantes de filosofia não tomarem plena consciência da situação, eles simplesmente não existirão, não terão existido. Não terão nem mesmo a chance de desaparecer, pois estarão desde sempre inseridos dentro de um sistema que não está interessado em seus pensamentos filosóficos, mas apenas na sua força de trabalho dentro de uma enorme máquina de reprodução de conhecimento de países hegemônicos, contribuindo dia a dia para a nossa própria pobreza intelectual. Então, a adoção da segunda alternativa da recepção do legado europeu está, a meu ver, bloqueada. Lembra que a segunda maneira de receptar o legado europeu era assumir uma atitude e não simplesmente um conjunto de informações, né? Mas não porque o latino-americano não tenha a cabeça filosófica, nem pelas insuficiências da sua formação. Não, os próprios pensadores europeus, como vimos, Heidegger, Kant, etc., nos fornecem elementos para derrubar essas hipóteses fracas. Não, esse caminho está bloqueado pelo próprio sistema que organiza os estudos filosóficos nos países latino-americanos, ao manter uma quase total insensibilidade para qualquer aceno a uma atitude filosófica autoral, pelo desprezo de qualquer filosofar independente, pela atitude de desvalorização próprio, pela ideia de um progresso filosófico instalado numa linha interminável, ao valorizar o trabalho exegético e desanimar qualquer tentativa de filosofar.
Então, um pouco a moral da história, uma espécie de diagnóstico meio apocalíptico, né? É mais ou menos esse, né? Não é uma preocupação apenas pelo passado, porque perdimos de vista que o padre Antônio Vieira, depois é um filósofo, Tobias Barreto é um pensador que vale a pena ler. Não, é pelos pensadores que ainda não é que vão desaparecer, assim, que não vão ter nem chance de desaparecer. Eles não terão existido, simplesmente. Uma coisa interessante, teria que se pensar aqui uma verdade elementar, e que sem os pensadores autorais, sem aqueles que pensaram com autonomia, desde Kant, Hegel até Adorno e Deleuze, os autores de textos comentários e de textos de acompanhamento não teriam sequer o material para fazer seus textos. Ou seja, alguém tem que filosofar, senão não vamos nem poder fazer textos de acompanhamento. Salvo que a gente pense que os clássicos são inesgotáveis, que nunca vão se esgotar. O que foi filosofado já vale até o final dos tempos. Não precisa mais ninguém filosofar, porque já tem todo o material para acompanhar esses pensamentos. Tratar-se-ia de lutar. Qual seria a proposta, né? Lutar por uma situação na qual o comentário horizontal ou vertical, se lembra? Né? Fosse uma opção, não uma imposição. Onde o ideal alexandrino de Vieira de Melo fosse algo que os jovens pudessem adotar, se quisessem, mas ao qual não fossem compelidos. Um espaço onde os estudantes pudessem escrever como Wilhelm Flusser. Nada disso implicaria abandonar tudo de bom, de qualidade que foi produzido pelo sistema atual, mas apenas alargá-lo. Não se perderia nada do que foi conquistado, mas se abririam novos espaços para atender vocações que talvez estejam sendo hoje abafadas. Não conhecemos hoje nem o nome dos comentadores do século XIX, aos quais Schopenhauer se referia, aqueles que estavam preocupados por detectar os períodos espinosistas de Leibniz, mas conhecemos os nomes das pessoas que, como o próprio Schopenhauer, mesmo ignorados em seu tempo, se atreveram a pensar. É um pouco essa, como eu vejo a moral da questão e também a gravidade da situação atual. No sentido de esse terceiro tipo de texto, que seria exemplificado pelos textos de Flusser, não ser visto como uma alternativa no horizonte. Ele não é visualizado como uma alternativa viável. Percebe? Os textos que são encorajados são os textos que eu chamo nesse texto comentários horizontais, comentários verticais. É mais ou menos isso. Além do Wilhelm Flusser, você observa hoje algum filósofo ou alguém que esteja produzindo nessa linha de textos mais... No Brasil? No Brasil. Não. Eu não vejo isso. Mas precisamente eu não vejo isso porque eu acho que o sistema os desencoraja. O sistema atual não considera esse tipo de texto profissional, sério, etc, etc. Considera um tipo de texto muito solto, ensaístico. Muitos não levam a sério o pensamento de Flusser. Não sei se você sabe isso. No artigo, em algum lugar, eu menciono isso, em uma nota de rodapé. Está aqui. Andreas Stroll, em um artigo que se chama Flusser como pensador europeu, que está incluído em uma antologia do Gustavo Bernardo e Mendes,
que se llama Willem Flusser no Brasil. Aí esse autor diz o seguinte: Flusser se recusava a mencionar outros autores, a criar notas de rodapé. Também tinha o hábito de desenvolver uma linha de argumento completamente nova em cada artigo que escrevia. Isso o desqualificava como acadêmico. Muitos críticos apontavam a abundância de hipóteses e o caráter especulativo da filosofia de Flusser. Enquanto alguns se fascinavam, para outros isso parecia ser a prova da falta de seriedade de Flusser. Então esse tipo de texto não passaria pelo crivo das avaliações, etc., atuais, numa dissertação, num trabalho para uma seleção, etc., etc. São textos demasiado abertos, pouco fundamentados, intuitivos, poéticos, etc., etc., muito obsessivos com certas ideias, etc. Não é o tipo de texto que é aconselhado aos estudantes que estão sendo formados em filosofia. Então, não é estranho que você não encontre outros exemplos. Você encontra esse exemplo porque é um exemplo muito peculiar pelo histórico da experiência de Flusser. Você encontra, sim, textos muito interessantes, como esses que foram mencionados antes, textos de acompanhamento extremamente criativos, muito interessantes. Mas não o tipo, por exemplo, de experimento ensaístico, apropriativo, pessoal, etc., de Flusser. Eu não conheço outros casos. Em outros países, sim, eu mencionei alguns, né? Por exemplo, Baudrillard, um indivíduo que pensa dessa forma, e os filósofos analíticos que eu mencionei, eu acho que eles retomam certos temas tradicionais, a questão da verdade, do realismo, etc., etc., mas sempre em um viés poderosamente autoral. Word and Object de Quine, por exemplo, apesar de todas as referências, etc., um livro extremamente pessoal, autoral, original, etc., na época dele, etc., etc. Então você coloca aí nessa pergunta uma coisa que realmente explica a dramaticidade da situação. Que o que está acontecendo não é algo que simplesmente esteja acontecendo, é algo que o próprio sistema de geração de ideias filosóficas está produzindo. Não é uma anomalia do sistema, é o que o sistema quer que aconteça. Então, é estranho sentarmos a esperar que surja um filósofo desse sistema, sendo que esse sistema se desencoraja. Simplesmente se encoraja a escrever outro tipo de texto, cujo futuro eu não sei muito bem diagnosticar, mas não sei se tem futuro textos sobre Deleuze ou textos que assumem Deleuze como autor inspirador, etc., etc. Talvez não saiam nos muros da academia, né? Os próprios pares continuariam lendo. Exatamente. Tem um certo reconhecimento acadêmico do que você faz, na comunidade, nos pares. Mas eu acho que o filósofo realmente ele tem uma repercussão maior. É quem acaba ficando no imaginário intelectual de um povo ou de vários povos. Não é simplesmente aquele especialista competente e brilhante que é reconhecido pelos seus pares. Acho que isso é algo que não vai muito longe. O filósofo tem um impacto na sociedade, na cultura, num sentido mais vasto. Então, é por isso que a situação é grave, porque é mais de jure que de facto. Né? Sim. Tem uma outra questão que eu faria. Qual a principal crítica mal colocada, como você é mais mal entendido quando você fala dessas três formas de conceber os textos? E eu já vou antecipar talvez uma dessas má compreensões do teu texto. Será que é tão exagerado assim o diagnóstico? Será que é tão crítico assim? Ou será que não tem um superdimensionamento do problema? Não sei, eu tenho muitas dúvidas a respeito da minha gestalt da situação. Eu gostaria muito que as pessoas que estão inseridas nesse sistema e
não assumem, eles entrassem em uma polêmica construtiva, etc., crítica sobre isso. Eu não tenho tido muita sorte nisso aí. Parece que as pessoas preferem não abrir essa discussão. Ou seja, talvez um aspecto que eu não falei antes, que seria a quinto, sexto elemento dessa impasse, é que as pessoas que atuam dentro dessa comunidade não acham que exista o problema. Não há um reconhecimento do problema, porque esse sistema de produção de ideias filosóficas não encoraja a criação autoral em filosofia. Não se acredita nesse problema. Talvez eles diriam que está mal colocado, que cria falsas dicotomias, aquela pessoa que escreveu um grande livro sobre Spinoza vai ficar, vai perdurar, etc. Só que não teria meus ceticismos. Então essas pessoas vão dizer que eu exagero, que se criam dicotomias muito fortes, etc. Não sei.